Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, para começar essa receita, eu tenho 2 ovos aqui na tigela da batedeira e eu vou colocar meia xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, costumo usar o cristal mesmo, mas se você quiser pode ser o refinado. Meia xícara de açúcar, lembrando que a minha xícara que eu uso medidora é de 240 ml. E aqui eu vou colocar equivalente a uma colher de sopa. Geralmente eu uso a tampinha da baunilha mesmo. Uso a baunilha branca, que eu gosto bastante, mas se você tiver só escura também pode usar, tá? Então você coloca pra bater até ficar um creme bem clarinho, tá bom? Enquanto tá batendo, você mede aí 50 ml de água, coloca 15 segundos no micro-ondas para mornar, tá? E como é uma quantidade pequena de ovos aqui, às vezes a gente precisa dar uma forcinha pra batedeira, tá? Levanta um pouquinho a tigela da batedeira, porque como a quantidade é pequena, o batedor não pode não pegar até lá no fundo, tá? E aí você bate até ficar esse creme assim, ó, clarinho. Eu parei a batedeira pra mostrar pra vocês, mas é porque eu gosto de jogar a água e o óleo aqui com ela batendo, tá na velocidade mínima. Eu tô colocando aqui no copo medidor 25 ml de óleo, tá? Aqui tá minha água já morninha. E aí eu vou colocar na velocidade mínima, vou jogar água, 25 ml de óleo ou 4 colheres de sopa, tá? Essa colher de sopa comum, que até arrasa essa colher comum aqui. Terminou de bater, de jogar a água e o óleo, é o suficiente para você desligar a batedeira e peneirar 1 xícara de farinha de trigo, tá? Lembrando mais uma vez que a minha xícara medidora é 240 ml. E meia colher de sopa de fermento em pó. Sempre eu tenho uma colher de sopa no potinho de fermento, então eu já coloco meio no olho, metade da colherzinha, tá? Então é metade de uma colher de sopa. Aqui a forminha que eu tô usando é de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, untada somente com margarina no fundo, tá bom? E lembrando de ligar o seu forno na hora que você começar a bater a massa, tá? Para ele ficar quentinho, um forno médio 180 graus, cerca de 35 minutos mais ou menos, até você espetar um palitinho e ele sair limpinho. Aí tá prontinha a massa. Assada aqui a nossa massa, eu vou passar a faca somente em volta e vocês vão ver como ela sai com facilidade, mesmo untando somente com margarina no fundo. E olha só, sai bem facinho. Eu vou lavar essa forma, eu gosto de lavar para continuar o processo, tá bom? Que eu vou montar na própria forma mesmo. Vou abrir aqui um saquinho de congelamento, vou forrar a forma. Esse processo muita gente já sabe, mas às vezes pode ser que tenha pessoas que não saibam ainda, né? Saibam ainda. Então agora eu vou deixar de lado que eu vou fazer o recheio. Aqui, olha só, tenho 200 gramas de chantilly batido, já separadinho ali. E aqui eu vou pesar 200 gramas de leite condensado. E no leite condensado eu vou misturar o suco de limão. Eu espremi 4 limões, tá, pessoal? Deu em torno de 80 ml. Vai depender do caldo do limão que você tiver, mas é mais ou menos isso, tá? 4 limões, que dá em torno de 80 ml. Misturei bem aqui o suco de limão com o leite condensado. E agora eu vou misturar o chantilly em 3 vezes, tá? 3 partes. Eu vou colocar a primeira parte, misturar, mas com essa colher pão duro, ela não ajudou a misturar muito bem não, tá? Peguei um fouet que eu tenho, um menorzinho, e aí a gente bate assim, mistura bem legal, tá? Se você não tiver, dá pra ser com outra colher, mas vai dar um pouquinho de trabalhinho pra misturar bem, tá? Mas o fouet ajuda bastante. Então eu coloquei a primeira parte, misturei, coloquei a segunda parte, misturei. Assim é melhor do que você colocar tudo de uma vez, tá? Então vai misturando em 3 vezes. Então, última parte de chantilly aqui. É só terminar de mexer e o recheio tá pronto
pra gente rechear o nosso bolinho de limão. Esse recheio é bem saboroso, bem refrescante. Vale a pena fazer aí nos dias quentes. Prontinho, olha só. Agora sim, vou cortar a massa. Eu vou girando a faca em volta e depois eu corto no meio, tá? Coloco a primeira parte, já corto a segunda parte e deixo aqui reservado. Vou molhar com uma caldinha básica de leite condensado e água. É uma proporção de bem menos leite condensado para mais de água, que eu não gosto de muito doce, tá bom? E aí eu vou colocar aqui na balança para eu colocar 200 e pouquinho em cada parte de recheio. Você pode no olho mesmo colocar metade do recheio, mas aqui na balança dá pra gente fazer bem certinho, tá? Pesei ali 230, 200 e pouquinho de recheio. Coloquei a segunda parte de massa e vou colocar o restante do recheio para vocês verem que dá bem certinho, tá? Calculando das gramas do recheio, foi 200 de leite condensado, 200 de chantilly, um pouquinho de limão, então 400, né? Dividindo 200 e pouquinho. E agora aqui coloquei a última parte de bolo, vou molhar, eu dei uma apertadinha ali de leve, né? Vou molhar e vou levar para gelar para ficar muito firminho, muito bem. Cerca de 4 horas já é suficiente, ou de um dia para o outro. Agora, para fazer a cobertura, eu vou colocar 200 ml de chantilly na tigela da batedeira. Eu gosto de usar dessa marca, eu tô colocando porque eu compro de caixinha de 1 litro, tá? Mas pode ser a caixinha que você compra de 200 gramas. Vou colocar 2 colheres de sopa de leite em pó. E vou colocar 1 colher de café de emulsificante. É um produto que é muito usado para fazer sorvete e muito usado na confeitaria também, esse daqui. E se você não tiver, pode ser sem, tá? Mas eu tenho usado, tenho experimentado, porque eu tenho visto com outras boleiras e ele dá um toque especial no chantilly, tá? E leva para bater. Lembrando que no recheio a gente usou 200 ml de chantilly batido e agora para cobrir 200 ml ou 200 gramas que dá na mesma. Então no total da receita você vai usar 400 ml, tá bom? Olha só, você vai bater até ficar nessa textura aqui. Se passar, se você achar que ficou muito firme, a gente pode hidratar com leite condensado ou com um pouquinho de água gelada, mas aqui creio eu que não vai precisar. Olha só, vou mostrar para vocês aqui minha bailarina que eu tenho, que é bem simples, é uma das mais em contas que a gente encontra e ela não rodava tão bem. A minha dica é, o meu esposo ele pegou e lixou bem com essas lixas, né, comum, e passou um olhinho de máquina e eu percebi que ela ficou bem melhor, tá? E aqui eu comprei um jogo americano, esses de borracha, porque é sempre bom colocar em cima, que ajuda bastante não deslizar o bolo em cima da bailarina. Aqui vou desenformar o bolo num pratinho de... esses pratinhos que a gente compra na loja de confeitaria de MDF, que é bem legal porque eles são retos, né? Ou você vai usar o pratinho aí da sua preferência. Para comercializar eu não uso esse prato não, tá? Eu uso o laminado, aqueles comuns, bem mais baratinho, e reforço com papelão embaixo. Sempre eu dou uma reforçada também na caldinha em cima, se eu perceber que faltou, tem algumas partes que estão sequinhas do bolo. E agora eu vou cobrir o bolo, tá? Como eu faço para cobrir? Você pode colocar a cobertura em um saquinho e espalhar todo o chantilly, ou fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, simplesmente passar com uma espátula. A primeira camada eu gosto de passar uma camada bem fininha, bem fina, somente para selar em volta do bolo, olha só. E aí depois eu venho com o restante passando uma camada um pouco mais generosa, porque fazendo assim
corre menos o risco de espalhar migalhas de bolos, né, na cobertura. Olha só, o restante da cobertura aqui. E agora sim, com delicadeza, sem apertar muito, eu vou espalhando o restante do chantilly em volta do bolo. Olha aqui, a quantidade de chantilly deu bem certinho, tá? E com uma espátula comum, essas espátulas raspadoras, eu vou nivelar um pouquinho o bolo, porque ele tá todo bagunçado aqui, né, em volta. Então eu vou posicionar a espátula e com a outra mão vou girar a bailarina. Essa bailarina não é uma das tops, né? Então a gente tem que ter só um pouquinho mais de paciência, mas ela até que tá bem melhor, essa minha aqui, tá? E aí a gente vai vendo onde que tá, tem uns buracos, né? Uns lugares que precisam um pouquinho mais de chantilly para facilitar na hora de nivelar. E a gente vai fazendo isso, é um trabalho de paciência, né? Pronto, deu uma boa nivelada aqui em volta. Em cima eu vou pegar aquela espátula que eu espalhei o chantilly e vou rodando a bailarina, e inclinada a espátula eu vou fazendo esse movimento para fazer esse trabalho em cima, tá? É outra sugestão que tem sido usado muito nos bolinhos por aí. E a gente, com o nosso olhar clínico, a gente vai ver onde tá mais torto, onde ficou um pouquinho mais ovalado, onde tá mais deformado, a gente vai arrumando, tá bom? Eu tenho essas mini espátulas aqui que, sinceramente, eu comprei e algumas eu nem usei ainda. Vou usar essa daqui de serrinha, que dá pra fazer um trabalho bem legal. A gente passa na beiradinha do bolo e depois a gente vai subindo e girando a bailarina pra fazer um movimento, tá? Então aqui, olha só, você vai achar a posição que você acha melhor, segurando nessa posição ou ao contrário, e vai subindo e fazendo esse movimento. Para fazer esse tipo de trabalho, a bailarina ajuda bastante, né? Então é legal a gente ter uma bailarina. Mas eu vou alisar tudo de novo aqui, vou bagunçar, vou mostrar para vocês que não dá pra gente fazer um trabalhado com a própria espátula aqui, ó, que eu espalhei o chantilly, tá? E eu nem alisei direito, vocês viram ali, né? Nem alisei direitinho com a espátula raspadora. Eu fiz o mesmo processo com a mini espátula. Eu fui girando a bailarina e fui subindo com a espátula, fazendo aquele movimento que dá esse resultado final. E vou refazer o trabalho em cima, que eu tinha limpado um pouco, porque conforme a gente trabalha o chantilly sobe, tá bom? E olha só, eu vou deixar assim. Eu gostei bastante, eu gosto desses trabalhos mais rústicos, que não precisa deixar o bolo tão lisinho, tão perfeito. E é assim que eu gosto. Eu vou envolver o papel toalha numa colher aqui para dar uma limpadinha mais caprichada nas beiradinhas, tá? E é isso, bolinho pronto aqui. Você pode decorar aqui e finalizar como você quiser. Eu vou raspar o limão aqui com esse mini ralador, tá? Tirar raspinhas do limão, jogar por cima. Só toma cuidado para não raspar muito no lugar só, para não tirar a parte branca, tá? E do próprio limão que eu tirei as raspinhas, eu vou cortar 2 rodelas de um tamanho médio, que elas não fiquem tão desmanchando. E aí você corta até no meio uma partezinha, olha só,
esse corte assim, ó, pra você fazer esse movimento com limão, tá? E fazer um enfeite aqui com limão. Lembrando que se você for fazer outro tipo de enfeite, usar um topo, usar alguma coisa, não precisa colocar assim, né? Lógico que você vai fazer a finalização conforme você quer, tá? Só tô mostrando aqui como eu finalizei. E é isso. Bolinho finalizado. E esse eu vou cortar uma fatia pra vocês verem, porque esse bolo eu fiz pra mim. A gente também sente vontades, né? A gente que é boleira de vez em quando sente vontade de comer um bolo. E, gente, eu amei esse bolo. Tanto a simplicidade do acabamento, como o sabor. Olha só que fatia deliciosa, gente. Essa é uma fatia para comer dando glórias a Deus, porque é muito boa, muito gostoso esse sabor de limãozinho refrescante nessa massa super leve. E eu espero que você faça aí na sua casa e me fale depois, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que eu vou ficar muito feliz, tá? Obrigada por estar aqui, Deus te abençoe. Deixa seu curtir no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!